Olá, querido amigo, tudo bom? Chegamos à sexta-feira, o nosso estudo adicional. Nós prometemos aí falar um pouco sobre os capítulos 5 e 6 do livro Grande Conflito. O capítulo 5, que tem como título Aurora, que vem falando sobre John Wycliffe, e o capítulo 6, que fala sobre John Ruiz e Jerônimo. Falando um pouco sobre Wycliffe, ele se destacou ali na Inglaterra, um jovem promissor que desde cedo seu amor pela palavra era visto como um jovem fervoroso, ao ponto de ele ter destaque no aspecto acadêmico, mas na busca pelo Senhor. E ele mesmo, sendo tão intelectual, ainda sentia um vazio em seu coração que só as Sagradas Escrituras pôde preencher. Ele então se tornou alguém promissor na Inglaterra, ao ponto de se tornar capelão do próprio rei. E ali os nobres seguiam seus pensamentos, mas foi visto que havia erros no pensamento romano, na Igreja Católica Romana. E ele então defendia a verdade pelas Escrituras, ao ponto que o rei o apoiou. Ele foi então colocado como embaixador da Holanda, onde teve contato com pessoas da Itália, da Espanha, e ali então viu outros detalhes que na Inglaterra não conseguia ver dos erros papais. Quando ele voltou, o rei o colocou como reitor de uma universidade, e ali ele defendia os seus pensamentos ao ponto da igreja o rejeitar, excomungar, mas depois ele passou por muitas dificuldades, ainda faleceu, podemos dizer, novo, na casa dos 60 anos, e alguns frades, monges que estavam ali achavam que no último momento ele ainda rejeitaria tudo que escreveu e falou, mas ele se manteve firme na verdade. Ele deixou um grande legado para a Inglaterra, que foi traduzindo a Bíblia para a linguagem do povo e deixou a Bíblia na mão do povo. O interessante, então, que aí, então, no capítulo 6, fala sobre a dupla, e essa dupla, John Ruiz, que foi um homem que veio de uma família simples, na qual teve a oportunidade, seu pai faleceu muito cedo, mas conseguiu uma bolsa para estudar na Universidade de Praga, e ali se destacou rapidamente pelo seu progresso acadêmico, seus destaques. Era um jovem fiel à Igreja Católica Apostólica Romana, e teve esse encontro com Jerônimo, onde até no Grande Conflito destaca que eles foram ligados, que nem a morte os separaram. Jerônimo teve contato com os escritos de Wycliffe e apresentou para John Ruiz, onde ao analisá-los eles começaram a estudar e ver que tinha erros no pensamento romano da Igreja Católica. Então eles começaram a pregar e falar sobre a verdade na Boêmia e foram reconhecidos por isso, ao ponto de trazer ira para Roma, mas se manteram fiéis em seus pensamentos. O John Ruiz foi primeiro ali condenado, onde ele foi queimado, e mesmo após 40 anos, devido à raiva da igreja, ele ainda foi, seus ossos, né, foram depois cremados e jogados em meio ao rio. Jerônimo inicialmente segurou em meio a tudo aquilo que ouviu, mas depois, quando teve a oportunidade, testemunhou da sua fé, acreditando no que o Wycliffe, John Ruiz tinha feito, e que eram homens de Deus. Foi morto também, mas não negaram a verdade. Na lição aí de sexta-feira, Ellen White usa um texto aí bem interessante falando sobre esses homens. O primeiro texto diz assim, ó: eles não receberam toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Por meio desses servos, Deus estava guiando o povo para fora das trevas do catolicismo. Porém, havia muitos e grandes obstáculos a serem superados por eles, e eles os guiou passo a passo conforme podia suportar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez, como o impactante brilho do sol do meio-dia sobre os que duraram muito tempo permaneceram no escuro, causariam rejeição. Portanto, Deus a revelou aos dirigentes pouco a pouco, à medida que podia ser recebido pelo povo. É interessante que ela destaque sempre isso. Pouco a pouco, a mensagem foram chegando para eles. Deus deu a luz que precisava para aquele momento, porque a gente sabe que alguns deles não abriram mão de alguns pensamentos e costumes católicos
Você vê que até Lutero ele batizava crianças, mas ele foi uma peça importante para despertar as pessoas do erro. E nós precisamos continuar defendendo a verdade, explicando o que é certo e conduzindo as pessoas para o pensamento de só a Bíblia, somente a Bíblia como regra de fé. E não podemos esquecer que a palavra de Deus tem verdades importantes para os nossos dias. E nós acreditamos, como adventistas, que temos uma mensagem fundamental para o tempo do fim, onde precisamos as pessoas despertarem para o que está acontecendo e que Deus convida para que a gente se una a um povo que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E como adventista, identificamos esse povo como a Igreja Adventista do Sétimo Dia e te convido a se unir a esse movimento profético que aguarda a volta do Senhor. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, ó Pai, obrigado por cada amigo que veio participar do canal. Anime-os na fé e ajude-nos a nós perseverarmos assim como esses grandes homens do passado que fizeram melhor pela Tua causa. Cuida de nós, nos dê um ótimo dia em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Claro que eu falei dos valdenses, então foram um grupo, né, valdense, John Wycliffe, John Ruiz e Jerônimo, destaques também desses defensores da fé, assim como também precisamos ser. Deus dê um ótimo dia a vocês. Tchau, tchau. Até amanhã à tarde, tá certo?